Oi gente, tudo bom com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas meninas me pediram para falar, para dar dicas, para contar como é que foi, como é que tá sendo a minha experiência, e tem sido assim um pedido unânime, não só agora quando eu criei o canal, mas desde quando eu anunciei isso lá no Instagram, essa decisão. E hoje eu vou falar sobre a questão de deixar, né, o trabalho para ficar com o bebê em casa. E eu sei que tem mães que têm opiniões diferentes, que tiveram experiências diferentes, mas hoje eu vou contar a minha experiência. Então, como vocês pediram, o tema do nosso vídeo hoje é esse: não trabalhar para ficar em casa com o bebê. Para não ficar um vídeo muito extenso ou muito perdido no que eu preciso falar, né, o que vocês querem saber também, então eu dividi em alguns tópicos que eu achei que seriam importantes da gente tratar aqui nesse vídeo, né? Primeiro eu vou contar a minha experiência e depois eu queria dar 5 dicas de coisas que você precisa avaliar antes de tomar essa decisão, tá? Então vamos lá. Quando foi que eu senti a necessidade de deixar o trabalho para ficar com a Luísa? Primeiro, gente, esse era um assunto que sempre era conversado entre eu e meu marido, mesmo antes de eu engravidar. Eu sempre expressei a ele a minha vontade, o meu desejo de, quando fosse mãe, ficar um pouco, né, me dedicar mais para o meu filho, para minha casa, e vivenciar a maternidade profundamente, né, nesse aspecto. Então, quando eu engravidei, esse assunto já começou a ser mais frequente nas nossas conversas, porque quando você engravida, um turbilhão de emoções é lançado sobre você e tudo que você quer é vivenciar aquilo da maneira mais plena possível. E quando o bebê nasce, isso se triplica, multiplica. Esse medo do retorno ao trabalho foi aumentando, né? E eu acho que isso acontece com, talvez, vamos botar aí, 99,9% das mães. Mas eu sempre botei bem claro e sempre determinei isso pra mim, que eu iria voltar, eu ia tentar o retorno ao trabalho. Eu não queria simplesmente não voltar. Eu queria voltar e saber como seria a minha adaptação, a adaptação da Luísa na creche, que foi a opção que nós escolhemos, né, em deixá-la na creche. Então eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu vou tentar, eu não quero simplesmente não voltar, eu quero ver como vai ser, né, essa nova experiência, essa nova rotina de vida minha, da Luísa, com a casa, com o marido, etc. Eu voltei e me surpreendi porque eu achei que o meu retorno foi super tranquilo. Eu fiz a adaptação da Luísa muito tranquila, eu adaptei ela na creche com quase um mês de antecedência. Então eu voltei pro trabalho super bem, inclusive assim, eu não tive crise de choro, eu não tive crise sei lá, de sofrência, vamos dizer assim, no período que eu retornei. Eu voltei bem. O que me fez sentir a necessidade de deixar o trabalho para ficar com a Luísa foi a minha satisfação pessoal, né? Eu não estava satisfeita. Por quê? O meu trabalho era longe de casa, a Luísa ficava um tempo na creche muito extenso, era de 7 às 7. E eu chegava em casa já assim, 7h30, 7h40, e a Luísa ia dormir 8h40, porque a creche cansa, né? São atividades do tempo todo e muita criança. Então ela já chegava em casa cansada, querendo dormir. Então o tempo que eu tinha com a minha filha diário era muito pouco e não tinha qualidade, porque eu estava cansada do trabalho, mais do trajeto, né? Do trânsito ou do metrô. E ela
ela cansada da creche, doida pra dormir. Então o nosso tempo juntas era muito pequeno. E isso estava me deixando muito aflita e insatisfeita, triste mesmo. Eu já estava ficando assim, chegava em casa e chorava, porque eu queria viver mais aquilo. Não aconteceu nada assim que fosse um estopim. Não foi, eu me aborreci no trabalho, não tive aborrecimento nenhum. A Luísa não teve nenhuma crise na creche, nada disso. Simplesmente o tempo foi passando e a vontade de me dedicar mais a ela foi aumentando. A minha insatisfação de ter que deixá-la na creche e ir para um trabalho onde eu não estava me sentindo bem, não estava me sentindo feliz e tudo mais. Tipo assim, eu me sentia perdendo em todos os lados. Então, como foi que eu decidi sair do trabalho? Eu decidi conversando, dialogando com meu marido, fazendo todo o nosso planejamento, refazendo o nosso planejamento financeiro, vendo o que dava, o que não dava, quando daria, quando não daria, o que a gente tinha para quitar, o que não tinha para quitar, como seria a nossa programação a partir daí, né, de quando eu parasse de trabalhar, porque eu não trabalhava por hobby, eu trabalhava porque eu ganhava dinheiro e esse dinheiro completava a renda da minha casa. Aqui sempre tudo foi bem dividido entre eu e o Davi, isso sempre foi muito tranquilo para nós dois. Mas com a minha saída do trabalho, ele iria assumir a totalidade das contas, das compras, dos supérfluos, dos passeios, de tudo. Então tudo teve que ser muito bem conversado entre nós dois, né? E o Davi sempre foi assim, nesse aspecto ele sempre foi muito razão. Então quando eu queria trabalhar com a emoção, né, de eu quero viver pra minha filha, fazer tudo pra minha filha, etc, ele vinha meio com um baldezinho de água fria pra me mostrar que a realidade não era só essa, né, que eu iria perder de qualquer jeito. Mesmo estando em casa ou continuando trabalhando, a decisão que eu tomasse, haveria perdas, eu teria perdas, né, mínimas que fossem, eu teria perdas. E foi uma decisão que, além de conversar com meu marido, eu tenho o hábito de orar, pedir a Deus uma direção e falar com Deus os meus desejos, aquilo que eu tenho vontade de fazer, os meus sonhos, e pedir de Deus essa direção. Não que Deus vai me falar claramente, nem que Deus vai tomar essa decisão por mim. Não é isso, gente. Mas eu acredito que Deus sabe de tudo da minha vida. Deus sabe de cada passo que eu dou e Ele tem um plano perfeito para mim. Então, assim, se eu puder tomar uma direção baseado naquilo que Deus tem para mim, eu vou ser muito mais feliz do que ir na contramão do que Deus tem pra mim. Isso, gente, é o que eu acredito. De repente não é o que você acredita, de repente pra você isso é uma história qualquer, mas pra mim faz muita diferença pedir a direção de Deus. Então quando eu me senti segura, me senti em paz, de que eu tava tomando a decisão correta, pra mim, eu me senti com mais coragem de ir além e dar seguimento ao meu desejo. Essa foi a minha experiência, né, de deixar o trabalho para ficar em casa com a Luísa. Eu tenho infinitos ganhos com isso. Eu consigo acompanhar cada detalhe e cada evolução da vida dela, da infância dela. Também não quer dizer, gente, que eu vou ficar para sempre em casa, que eu não vou voltar a trabalhar, ou que eu não sinta desejo de sair e trabalhar e conhecer gente nova. Claro, isso é normal, eu sou ser humano, eu sou de carne e osso. Então, assim, eu perco em algum lado, mas ganho muita coisa em outro, né? Nunca vou sair ganhando em tudo, né? Isso, gente, é a minha realidade, tá? De repente você tem uma realidade completamente diferente da minha. Por isso que você precisa avaliar a sua vida, a sua rotina, a sua programação familiar, o seu planejamento com o seu marido ou com a sua família. De repente você não é casada, mas é mãe, mora com seus pais ainda. Então, assim, você precisa avaliar a sua realidade, né? E aí, pensando nisso tudo, na nossa realidade, eu listei aqui 5 coisas que a gente precisa avaliar antes de tomar essa decisão de deixar ou não o emprego, né? Então vamos lá. A primeira questão é a sua satisfação pessoal. Você tá feliz?
Você é uma pessoa feliz, uma profissional feliz, a carreira que você escolheu está te fazendo feliz, o seu salário te faz feliz, o seu ambiente de trabalho te faz feliz? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer a si mesmo. A outra parte, você se sente bem, você se sente feliz, você se sente realizada, mesmo tendo que abrir mão de um tempo maior com o seu filho, né? Você se sente bem com isso? O seu coração está em paz com essa decisão, com essa realidade, com essa rotina? Se você respondeu sim para tudo, gente, permanece do jeito que tá. Você não vai ser mais mãe ou menos mãe porque trabalha fora e seu filho fica na creche, ou porque você trabalha fora e seu filho fica com os avós. Não, cada realidade é uma realidade. Então, só porque eu quero sair do trabalho porque todas as minhas amigas cuidam dos seus filhos e eu sou a única que não cuido, mas a sua realidade cabe dentro desse contexto, né? Você é uma pessoa que vai conseguir ser feliz estando em casa 100% do seu tempo, né? Vivendo 100% do seu tempo ali com o seu filho. Tem mãe, tem mulher que precisa sair de casa para trabalhar, que tem essa necessidade quase que fisiológica de estar na rua, de estar ganhando as suas coisas, de estar batalhando por si mesmo. Não que eu não seja, mas que eu consigo me adaptar melhor a essa realidade. Então, gente, cada mãe, cada mulher é de um jeito. Então, assim, pense sempre na sua realidade. Você está satisfeita? A sua satisfação pessoal está tipo nível máximo? Ótimo. Então continue do jeito que você tá. Agora, se tem alguma coisa dentro dessa rotina que não te faz bem, que não te faz ficar satisfeita, que não te faz feliz, então começa a pensar num segundo plano, um plano B, tá? Segunda coisa que você precisa avaliar com toda a cautela do mundo é a sua vida financeira, né? O seu planejamento financeiro, porque as despesas continuam, inclusive aumentam, né? Porque conforme o bebê cresce, crescem também os gastos, né? Como está a sua vida financeira? Você ajuda o seu marido em alguma coisa dentro de casa, financeiramente falando? Você paga alguma conta? Você quita alguma dívida? Como está o seu planejamento? Não toma uma decisão, gente, impensada, porque assim, no primeiro momento você fica super feliz e aí quando começam a chegar as contas, quando começa a ficar mais apertado, mais arrochado em algum lado, você vai se arrepender de cara, porque você vai pensar, por que eu não pensei no dinheiro antes? Então, avalie, põe na ponta do lápis mesmo, o que você tem para pagar, quais são os gastos mensais que a sua casa tem, quais são as probabilidade de acontecer alguma coisa que você precise ter um dinheiro em caixa. Então sempre analisa muito essa questão financeira, gente. Não tome uma decisão só pela emoção. Pensa muito na razão também, tá? Aí entra a terceira coisa que você precisa avaliar e contar, né? Que é com o apoio da sua família, com o apoio do seu marido. Porque se você trabalha e seu salário ajuda dentro de casa, você não pode nunca tomar uma decisão dessa sozinha, gente. Você precisa ter o apoio dele. Laís, mas eu sou mulher independente, eu trabalho, eu me sustento, eu tenho a minha vida, meu salário é todo pra mim, meu marido... Blá, 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 blá. Mas você não tá casada? Você não conta com ele pra alguma coisa? Se você casou é porque você quer dividir a vida com esse cara. Então, por mais que você seja super independente, que o seu salário seja só pra você, que você não precisa compartilhar nada com ele financeiramente, você tem todo o dever de compartilhar com ele uma decisão dessa. Porque não tá mexendo só com você, mexe com a casa, mexe com a rotina, mexe com tudo, gente. Então, conte sempre com o apoio do seu marido, converse com ele, porque não adianta você tomar uma decisão sozinha, sem o apoio desse cara que tá do teu lado aí, compartilhando a vida com você, depois se arrepender e ainda vai ter que ouvir, eu te avisei. Tenha o apoio da pessoa que está do seu lado, porque na hora do aperto, na hora do socorro, na hora do meu Deus, é com essa pessoa que você vai contar. A quarta coisa que você precisa saber e que você precisa avaliar antes de tomar uma decisão de parar de trabalhar é saber, minha amiga, que nem tudo são flores. Não é perfeito, não é maravilhoso, a maior parte do tempo mas tem hora que não é. Tem hora que dá vontade de voltar a trabalhar amanhã.
Tem hora que você se sente sobrecarregada, tem hora que você se sente cansada mentalmente, fisicamente, tem hora que você se sente desvalorizada. Então, assim, tudo, gente, tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo. Nada é tão bom 100%. Cuidar do seu filho é bom? É maravilhoso, sabe? Eu tenho inúmeros ganhos, eu já falei em estar em casa com a Luísa, mas eu também me sinto perdendo de alguma forma. Mas pensa sempre assim, que as coisas não são perfeitas. Nunca foram. Todo o trabalho por onde você passou sempre teve um lado ruim, não teve? Em casa, gente, não é diferente. Você vai ter um momento que você vai falar: meu Deus, por que eu fiz isso? Vai ter esse momento. Mas não quer dizer que você vai estar perdendo sempre. Muito pelo contrário, né? Quando você respirar fundo e você parar pra pensar, você vai ver quantos benefícios você tem em estar em casa, sabe? Em poder acompanhar o crescimento do seu filho, em poder acompanhar a sua casa, porque quando a gente deixa o trabalho para cuidar do filho, você não está deixando só pelo filho, você está deixando o seu trabalho para cuidar da sua casa, para cuidar do seu marido, para cuidar das coisas dele, sabe? Você precisa ser mais presente, porque se antes você trabalhava e você não tinha tempo de fazer alguma coisa, agora você está em casa e você tem tempo de se dedicar mais ao seu marido também, né? A se dedicar às coisas que ele gosta, a se dedicar à sua casa de maneira mais organizada. Então, quando você fala assim, vou deixar de cuidar, vou deixar de trabalhar para cuidar do meu filho, não é só do filho, a não ser, claro, salvo as exceções daquelas que tem empregada, daquelas que tem alguém em casa diariamente cuidando, fazendo comida, limpando. Aí sim, gente, aí é perfeito. Mas se essa não é a sua realidade, saiba que você precisa também se dedicar às inúmeras tarefas que uma mulher dona de casa, mãe, tem pra fazer. Entendeu? E isso não é mole, gente. Não é mole. Cuidar só da casa não é mole. Então, tenha essa realidade em mente, tá? E a quinta coisa que você precisa pensar antes de parar de trabalhar é analisar a hora de parar de trabalhar e a hora de voltar ao trabalho. Você pensa, não, eu vou parar por um tempo, vou me dedicar nessa fase, nessa primeira infância do meu filho, mas depois eu quero voltar. Analise bem a hora de voltar. Primeiro, para você não ser uma profissional defasada no mercado, e segundo, para você não ficar se arrastando na comodidade, em alguma comodidade que você tenha dentro de casa, e nunca voltar e depois ser uma mulher frustrada porque largou o trabalho para ficar com o filho e nunca mais voltou a ser a profissional que você era, e você se dedicou anos para atingir uma meta profissional, estudou, você se entregou naquilo que você queria fazer, na profissão que você escolheu, e aí uma hora você parou de trabalhar para ficar com fulaninho, e o fulaninho cresceu, e hoje você é uma mulher frustrada porque você nunca voltou. Então, gente, para que isso não aconteça com você, sabe, saiba a hora de voltar. Não, agora, fulano, meu filho, já tá grandinho, tá indo pra escolinha, tá indo pra crechezinha, ele já tá bem encaminhado, eu posso voltar. Aí você volta. Então, assim, avalie também isso, essa questão, a hora de parar e a hora de voltar. Se o teu desejo é nunca mais voltar, ok. Agora, se você tem a intenção de voltar um dia, assim como eu tenho a intenção de voltar um dia, então já se programe. Programe a sua volta, o seu retorno, pense como você quer fazer esse retorno, essa nova adaptação. Então é isso. As dicas que eu dou são essas. Avalie a sua satisfação pessoal, a sua vida financeira, tenha o apoio do seu marido, da sua família, saiba que nem tudo são flores e tenha em mente a hora de parar e a hora de voltar a trabalhar. Se você analisar essas 5 coisas friamente e mesmo assim ver que vai valer a pena para você parar de trabalhar para cuidar do seu filho, minha amiga, vai fundo, faça o que o seu coração está pedindo, faça o que sua mente está dizendo que dá para fazer. E você vai ver que você vai ser muito feliz com a sua escolha. Então, gente, essa é a dica que eu dou. É um pouco da minha experiência, né? Eu tô em casa desde fevereiro desse ano, para 8 meses em casa. E eu tenho experiências ótimas para contar e também tenho experiências nem não tão boas assim.
mas eu espero que nesse curto tempo de vídeo aqui eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da minha experiência. E se você tem ainda alguma coisa que você gostaria de saber, alguma dúvida sobre alguma coisa que dessa transição, dessa nova rotina, pode deixar aí nos comentários, pode botar lá no Instagram pra mim que eu respondo, ou eu tento fazer outro vídeo com outras perguntas que vocês tenham dúvida, com outras coisas que vocês tenham dúvidas, mas eu espero que vocês me deem o retorno desse vídeo, porque eu tô fazendo porque muitas meninas me pediram, inclusive meninas que nem mães são ainda, tá, gente? Então, muito obrigada por você acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim, pra me ajudar na divulgação aqui do nosso canal, tá? Se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu. Então é isso, gente. Nosso vídeo de hoje foi sobre esse assunto polêmico e tão cheio de dúvidas, né, na nossa cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado, eu fiz de coração. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!